Um jovem se apaixona por uma mulher misteriosa e descobre que ela é uma criatura imortal, que se alimenta de brincadeiras diferenciadas. E esse é o filme Primavera e eu sou F. Então pega a sua chinela e vamos pra história. O filme começa mostrando o jovem Evan que estava em casa cuidando de sua mãe, que estava muito doente, e ela não queria que ele saísse da faculdade para cuidar dela, mas do jeito que ela estava, ela não conseguia nem se mexer, e não tinha como ninguém cuidar dela, e do nada ela faz cara de boneco e acho que você entendeu. No dia seguinte ele vai no bar com seu amigo, que tem cara que usa tóxicos, e eles estão comemorando o luto, pois agora ele estava sem rumo na vida, e tem um casal que não para de brigar, e quando ele vai levantar para ir no banheiro, ele esbarra com o cara, e ele acha que ele estava dando em cima da mulher dele, e com certeza esse Evan é muito azarado, e ele não queria brigar, mas a mulher dele volta e diz pra ele brigar pra mostrar que era homem, e quando uma mulher desafia a masculinidade de um homem, sabe que o negócio é doido. O único problema é que o cara apanhou até ver o teto preto e Evan saiu com a mão machucada. Eles estão do lado de fora pensando na vida, quando um dos funcionários chega e diz que ele foi demitido e que o dono do bar não queria o ver mais ali, mas que depois de um tempo ele ajudaria a conseguir um emprego de volta, e os dois vão pra casa do Evan, pois agora ele estava mais ferrado ainda, e quando tudo parecia que não dava para piorar, o valentão passa em frente à casa dele e diz que voltaria. Então agora ele não poderia nem ficar em casa em segurança, e seu amigo muito louco diz que seria uma boa fazer uma viagem. Ele vai para casa de sua namorada e eles estão na preparação do vai e vem, mas ele consegue estragar tudo, pois quando ela pergunta o que ele havia planejado para os dois, ele não sabia o que responder, e ela diz que não queria mais nada com ele, pois eles não tinham um futuro. E galera, não preciso nem dizer que esse cara está na lista de mais azarados. E de manhã a polícia bate na casa dele, pois ele estava sendo procurado pela briga no bar, pois o cara deu parte, então ele marca com seus amigos de fazer uma viagem até tudo se acalmar. Eles vão para a Itália e quase não tinham dinheiro, então ele aproveita para conhecer a cidade e à noite ele se hospeda em um hostel, e sabemos que em um hostel rola muita azaração e malandragem. E ele vê algumas garotas e seus amigos o desafiam a ir falar, mas chegando lá ele volta mais triste do que já estava, porque para ser humilhado não precisa de outras pessoas, porque a vida faz isso de graça. Agora eles vão visitar outra cidade e alugam um carro, e chegam em uma pequena cidade turística e eles estão andando em câmera lenta pelo local quando ele avista uma mulher de vermelho que estava chamando muita atenção, e eles conseguem um quarto em um hostel até conseguir um emprego, mas agora eles queriam aproveitar, então eles vão para um bar, mas quem estava lá era aquela mesma mulher de vermelho e agora seria seu momento. Evan vai falar com ela e diz que notou ela na praça, e ela diz que se quisesse alguma coisa, eles poderiam sair dali agora. E eu já acharia que tem alguma mutreta, pois isso não costuma acontecer. E ele diz que estava com os amigos e não poderia ir, e ela diz que talvez eles se encontrem novamente e quem sabe poderiam sair juntos. E ele já fica animado, pois um talvez é melhor que o não. No dia seguinte, seus amigos acordam cedo e eles estavam indo para outra cidade, pois aquele hostel estava muito caro. E ele diz que ficaria, e andando pela cidade ele encontra um quarto sendo alugado com emprego. Então era perfeito, e chegando no local, seria um trabalho de fazenda, mas ele nunca fez isso. E um velho pergunta o que ele sabe fazer, e ele diz que era barman, e consegue um emprego. Enquanto isso, eu estou na terceira faculdade, e nem o McDonald's quer me contratar. O velho chamado Ângelo não falava muito inglês, e ele diz que poderia ficar na casa enquanto estivesse trabalhando, e ele vivia sozinho. E Eva está andando pela cidade quando encontra com aquela mulher misteriosa e começa a seguir, dizendo que ela nunca disse o nome dela e ela se chamava Louise. E ele diz que ainda estava devendo um encontro e ela entra em um museu, e ela pergunta o que eles fariam nesse rolê, e ele diz que poderia cozinhar, mas que não tinha uma casa. E ela mostra no museu algumas peças antigas mostrando a arte da Itália há 2000 anos. À noite eles saem para tomar um café e ele diz que não mentiria, e diz que estava fugindo de casa e que é a primeira viagem internacional dele. E ela diz que já viajou por vários países e diz que seu último relacionamento não deu muito certo, pois o cara só queria usá-la como troféu. E ela pede para ele fazer um poema para saber se vale a pena o tempo investido. Os dois mudam de bar e partem para um vinho, e sabemos que quando se troca de bar e não vai embora quer dizer que o negócio
está ficando legal. E eles começam a comemorar como a vida é tão estranha, e ela quer mostrar algo pra ele e levanta da mesa e ele queria deixar uma gorjeta, mas estava cheio de moedas de 5 centavos. E eles começam a olhar a paisagem e ela diz que naquele lugar as pessoas costumavam pular pro além, se é que você me entende. E uma coisa que eu não entendo é como depois de um assunto pesado, eles começaram a se pegar nervosamente. E ele vai pra casa dela e já começa a brincadeira, mas quando ele vai usar a camisa pequena, ela tira da mão dele e nesse momento eu ficaria desesperado, pois vai que ela tem uma DST, um demônio sensualmente transmissível, e quando ele acorda de manhã, ela já sumiu e ele volta correndo pra fazenda pra não chegar atrasado. E o velho mostra o que ele deveria fazer e parecia muito simples, e ele diz que agora só precisava fazer nas outras 300 árvores do local. Andando pelo local, ele encontra uma árvore de laranjas que estava dando um limão, e pela cidade alguns animais foram encontrados falecidos e por algum acaso ele encontrou com Louise em uma sorveteria, e ela mete uma de louca e diz que não conhecia, mas diz que estava brincando, e ela diz que precisou sair às pressas por causa do trabalho, e onde eu moro isso se chama o pente. Eva vai para a casa dela e ele percebe algumas coisas estranhas, como um livro de magia antiga, mas acha que era para estudo, pois estava em outro idioma, e ela diz que faria uma sopa para eles e começa a sentir que estava se transformando, então corre pro banheiro, e vemos que ela não é uma mulher comum, e quando volta diz que nada aconteceu, e no dia seguinte quando Evan vai no banheiro, encontra uma seringa no chão e acha estranho. No trabalho ele começa a se aproximar de Ângelo, e ele vê algumas coisas estranhas na árvore, e Ângelo diz que eram apenas fungos e encontra um animal falecido. E durante a noite ele vai se encontrar com Louise, e eles estão em um restaurante, e ele pede para tirar uma foto, e ela levanta com raiva achando que ele só queria mostrar para os amigos que estava penteando alguém. Louise pergunta a história dele e ele não quer contar, e ela diz que ele estava escondendo algo, então ele conta que fugiu do país pois estava sendo perseguido e sua mãe faleceu tem uma semana, então precisava esfriar a cabeça, e quando ele pergunta da seringa no banheiro, ela diz que precisava tomar aquilo, mas que não tinha nenhuma doença contagiosa. Sei. No dia seguinte, Louise estava no trabalho, pois ela é pesquisadora, e um paciente diz que tinha algo fedendo e ela percebe que estava se transformando, e como a seringa acabou, ela precisaria comer alguma coisa. E nesse momento vemos que o negócio é louco, pois ela leva os 2 coelhos para uma caverna e pega o livro de magia e começa a fazer um ritual da loucuragem. O problema é que não dá certo e ela precisa comer o coelho para não se transformar. E quando Evan chega na casa dela à noite, ela diz que os coelhos ficaram no laboratório para participar de ensaios. Evan está andando pela cidade e encontra alguns americanos fazendo besteira e percebe que estava chegando a época de turismo, e Louise aparece dizendo que queria mostrar um lugar escondido de todo mundo. E nesse momento você teria 2 opções: ou corre muito ou acredita e torce para não levarem seu rim. E os 2 vão rebando até uma caverna subterrânea que os turistas não conhecem. E à noite eles saem para jantar mais uma vez, até porque eles devem ser ricos. E Louise não estava muito bem e levanta desesperada, e um dos americanos que estava à vida louca tenta fazer algo com ela, mas ele errou feio e errou rude, pois ela se transforma e no dia seguinte encontra um corpo dele na margem da praia sem o polegar que pouco cresce. E agora a vida do Evan vai começar a se complicar, pois ele está conversando com Ângelo e eles estão se dando muito bem, e ele diz que estava apaixonado. O problema é que à noite ele vai na casa dela e ela estava com uma cara de cracuda. Ele diz que não poderiam mais ficar juntos, e ele diz que em uma semana de convivência sabia que queria ficar com ela para sempre, e é por isso que o número de divórcios está aumentando. E no dia seguinte ele vai pro trabalho e fala pro Ângelo que ficaria só mais algumas semanas, e os policiais da imigração aparecem e ele sai correndo. À noite ele está pensando no que está acontecendo e decide ir na casa dela para ver se aconteceu algo, e chegando lá percebe que estava tudo bagunçado e tem uma criatura bizarra no chão, e ele, para ajudar, pega a seringa que estava no lado e injeta nela, e ela começa a voltar ao normal, e se fosse para injetar algo, seria uma cadeirada na cabeça. E Evan fica assustado tentando processar o que aconteceu, e ela diz que era aquela mulher do museu, pois tinha 2000 anos, e ele sai nervoso para pensar, e ela tenta dizer que a cada 20 anos ela precisa renascer para manter a juventude.
juventude, mas quando está chegando perto da época, ela começa a se transformar nessas criaturas, pois são animais que ela já se alimentou, e ele tenta ligar para seu amigo, mas ele estava chapado em outra cidade. Ele volta mais calmo, e ela explica que quando ela brinca com uma pessoa, ela usa a célula-tronco do embrião para renascer, então ela dá à luz a si mesmo, mas isso tem um prazo se não se transforma naquela criatura, e precisa fazer isso a cada 20 anos, e dependendo do que ela faz, as coisas ao redor podem mudar. E ela diz que nunca se apaixonou por ninguém, e que não trocaria a imortalidade dela para ficar com um cara que conheceu há uma semana. Evan é guerreiro e diz que ele estava apaixonado, e que ela poderia ficar com ele e que esperaria ela crescer novamente, pois ela consegue manter todas as memórias, e a cada renascimento tem mais conhecimento, e eles começam a aproveitar os últimos momentos, pois ela teria apenas um dia até a grande transformação, pois o remédio que ela criou não estava mais dando certo. E Evan pergunta o que ela era, e nem mesmo ela sabe se é uma criatura mágica ou apenas algo biológico, e quase que ele leva um mordidão nervoso. Ela o leva em uma escavação de uma cidade naquela ilha que existiu há 2000 anos atrás, e ela mostra onde viveu, e até hoje seus pais e irmãos estavam lá em forma de estátua. E o dia começou a amanhecer, e ela diz que estava no estágio final, e era melhor ele ir embora ou seria perigoso. E ele decide ficar até o último momento, e do nada um vulcão começa a entrar em erupção, depois de centenas de anos, e do nada para, pois ela decidiu não renascer para ficar com ele, e agora ela não sabe o que aconteceria. E galera, ela deixou a imortalidade para ficar com Zé Droguinha, que estava fugindo do país. Não preciso nem dizer que o mundo está acabando, porque isso era para ser romântico, mas acabou trazendo raiva. E esse é o filme Spring, ou para nós BRs, Primavera. Então pega sua raiva e clica no like com toda a força. E se for novo, dá uma bicuda no se inscrever, e não te garanto que a raiva vai passar, mas que amanhã teremos um vídeo de qualidade duvidosa, posso garantir. Então só bora, bebê! Agora vou nessa, então fui!